E aí, mais uma forma de produção de antígeno é usando justamente a engenharia genética. Peraí. Você já tem alguma noção de engenharia genética? Somente da técnica CRISPR-Cas9. É a única noção de engenharia genética que eu tenho. Tá. Usando o CRISPR, tá? É uma ferramenta bem moderna, bem mais recente, tá? Então, a engenharia genética clássica, tá? Vou apagar aqui, para depois a gente volta. Então, plasmídio vocês já ouviram falar, né? Tem. Plasmídio, sim. Tá, ótimo. Então, tem vários plasmídios que são disponíveis, tá? Comercialmente a gente pode comprar, mas é, alguns plasmídios estão aí já há algumas décadas, tá? E o que a gente faz é que nem trocar figurinha, né? Se tem algum laboratório que tem um plasmídio, a gente está interessado, a gente pede, tá? Então, o plasmídio, ele foi descoberto em bactérias e também em alguns fungos, os plasmídios estão presentes, tá? E ele fica na forma epissomal, ou seja, ele não se integra no DNA cromossomal da bactéria ou da levedura, tá? Do fungo. Então, ele fica se multiplicando fora do DNA cromossomal da bactéria ou do fungo, tá? E depois que ele foi descoberto, junto com a descoberta das enzimas de restrição, tá? Foi possível cortar um DNA e introduzir no plasmídio. Então, na época, né, no início, a gente cortava com enzima de restrição. Hoje, a gente tem outras ferramentas, tá? Então, de qualquer forma, pega o DNA que a gente quer e coloca ali dentro do plasmídio, tá? Então, se a gente quer fazer a expressão de antígeno, se a produção de antígeno usando engenharia genética, a gente pega o gene que codifica para aquele antígeno. Então, aqui é o gene de interesse. Que é o gene que codifica para o antígeno. E aí, a gente quer expressar isso pode ser em bactéria, pode ser em levedura, pode ser em célula de mamífero, pode ser em célula de inseto, tá? Então, esse é a base, tá? Se a gente quer expressar, então, esse antígeno, tá? Esse plasmídio tem que ter uma característica, tem que ser um plasmídio para expressão, tá? Então, se a gente quer expressar esse plasmídio, se vocês já estão tendo genética, tá? Antes, o que tem que ter nessa parte aqui? Então, qual que é a ideia? Aqui tem um gene que codifica para o antígeno. A partir desse gene, vai ter que ser gerado o RNA mensageiro, que vai para o ribossomo da célula bacteriana ou de levedura para gerar o antígeno. Então,
Para que a geração, né, a síntese de RNA mensageiro aconteça, aqui, antes da inserção do meu gene, eu tenho que ter o quê? Alguém sabe? O promotor. Então, a sequência promotora é que vai promover a síntese de RNA mensageiro. Sim? Então, vai ter promotor aqui que funciona em bactéria, vai ter promotor que funciona em levedura, vai ter promotor que funciona em células de mamífero, e assim por diante. Tá? Ok? E, normalmente, no final também, a gente tem uma sequência que sinaliza que é término de transcrição. Senão, o RNA mensageiro vai seguir, né? Vai ser sintetizado até onde encontrar uma terminação de transcrição, tá? Então, tem que ter essa terminação de transcrição aqui, para justamente encerrar a síntese do RNA mensageiro, para ele não ficar compridão. Se ele ficar compridão, na verdade, compromete a produção do antígeno. Ok? Então, eu vou só apagar aqui. Então, o promotor pode ser um promotor que funciona em bactéria, levedura, célula de mamífero. Acho que esses três são os mais usados. Ok? Então, depois que ocorre essa expressão em células de bactéria, levedura ou de mamífero, tá? Tem a expressão do antígeno, só que depois tem que ter o processo de purificação, tá? Então, porque tem várias proteínas desses organismos que estão juntas. Então, depois da expressão de antígeno, tem que ter a purificação. Deixa eu colocar para cá. Tudo bem? Agora, uma pergunta. Qual antígeno que a gente pode utilizar para o ELISA, para detecção de anticorpos? Então, qual proteína viral que a gente poderia utilizar aqui para o antígeno e aí utilizar no ELISA? Aí tem que lembrar da composição de vírus também. Deixa eu pegar só, deixa eu molhar um pouquinho esse pano, que daí remove a tinta melhor. Só um segundo.
Entenderam a pergunta? A pergunta é: quais antígenos, quais proteínas virais a gente pode utilizar no ELISA para detectar anticorpos? Alguma ideia? Então, tem as proteínas do envelope. E mais? Proteínas do capsídeo, tá? E tem as enzimas virais também, que podem ser usadas. Então, no genoma dos vírus, tem os genes que codificam para enzimas do vírus. Então, quando o vírus infecta a célula, tá? Os genes que estão ali do material genético do vírus, né, são usados para produzir RNA mensageiro dessas enzimas, que vão para o ribossomo, geram as proteínas, essas enzimas, tá, que vão participar da replicação do vírus. Tá? Então, a célula não tem essas enzimas, o vírus precisa delas. Tá? Então, essas enzimas estão codificadas no material genético do vírus. Tá? Ok. Então, está ali nosso ELISA, produz o antígeno e coloca o antígeno ali. Eu tinha colocado em azul, né? Deixa eu colocar, deixa eu fazer. Deixa eu montar para cá. Aqui. Então, aqui é o antígeno. Agora tem a amostra, é a amostra clínica. Então, se na amostra clínica tiver os anticorpos, eles vão se ligar aqui ao antígeno. Então, aqui a amostra. A amostra vem do paciente ou da pessoa, tá? Então, a gente não produz em laboratório. Só que agora, né? Então, tem o tempo de incubação. Esse tempo de incubação o tempo é determinado durante o desenvolvimento, durante a fase de pesquisa, tá? Então, esse antígeno aqui, a gente escolheu um antígeno, produziu e tem que testar, tá? Entra com a amostra e, para ver se tem anticorpos contra aquele antígeno, a gente entra com o anticorpo conjugado. A gente coloca em uma quantidade grande. Então, vamos ver aqui o anticorpo conjugado. Como é que a gente produz? Eu devo ter mencionado já como é que a gente produz esse anticorpo conjugado.
Alguém se lembra? Então, vamos lá. O anticorpo conjugado também é chamado de anticorpo secundário, porque o primário é o da amostra. Então, o secundário é esse aqui, e ele é chamado de conjugado porque ele está conjugado com uma enzima. Tá? Então, a enzima é essa bolinha preta que eu desenhei aqui. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que produzir um anticorpo que se liga ao anticorpo da amostra. Se nossa amostra é a amostra humana, tá? Tem que ser um anticorpo que se liga ao anticorpo humano. Tá? Tá vermelhinha. Então, como é que a gente produz um anticorpo que se liga ao outro? Então, se é um anticorpo humano que a gente quer detectar, a gente pega anticorpo humano de uma pessoa saudável, né, um voluntário, que doa sangue. Tá? A gente, no laboratório, a gente separa o anticorpo que a gente quer detectar, seria imunoglobulina G ou imunoglobulina M. Tá? Se for imunoglobulina G, purifica a imunoglobulina G do sangue e inocula em algum animal. Tá? Pode ser cavalo, cabra. Macaco não é uma boa ideia, porque o macaco ele é geneticamente muito próximo de nós. O que quer dizer isso? A sequência de aminoácidos do anticorpo ela é muito semelhante à sequência de aminoácidos do anticorpo do macaco. Então, o macaco não vai reconhecer como sendo um antígeno, como sendo um corpo estranho. E aí não vai ter uma resposta imunológica contra o anticorpo humano. Tá? Então, a gente escolhe um animal mais distante geneticamente. Pode ser camundongo? Pode. Tá? Então, camundongo, rato, coelho, cabra. Tá? Cabra é bastante utilizado, porque já é um animal um pouquinho maior, e, e a gente consegue colher o sangue da cabra em uma quantidade maior. Se for o ratinho, né, ele dá pouco sangue. Tá? Então, e aí, por que que a gente colhe o sangue? Porque é lá que vai ter os anticorpos. Então, os animais que a gente pode utilizar. Camundongo é o ratinho pequeno. Pode ser coelho, cabra, cavalo. Então, vou colocar aqui, etc. É, então, inocula o anticorpo que a gente quer detectar, né? Aqui, em algum desses animais, funciona como uma vacinação. Então, se é anticorpo humano que a gente está inoculando nesses animais, o anticorpo humano ele age como um antígeno. Tá? Então, a gente vacina esses animais com anticorpo humano, tá? Eles vão reconhecer isso e começar a produzir anticorpos contra o anticorpo humano. Tá? Então, a gente pode dar em várias doses, porque aí a quantidade, o nível de anticorpos aumenta bastante, tá? E depois a gente purifica, tá? Então, faz a purificação e depois a conjugação com a enzima. Tá. Então, a enzima a gente escolhe também. A, creio que uma das mais utilizadas é uma peroxidase. Tá? Então, é, e essa peroxidase é uma enzima de nabo. Tá?
Então, viram que elas tinham essa propriedade, né, que é interessante para o ELISA. Então, a gente pode comprar já um kit. No kit já vem a peroxidase, vem a enzima, tá? E vem o reagente para fazer a ligação com os anticorpos, para fazer a conjugação. Tá? Então, é uma reação química, e aí a gente obtém um anticorpo conjugado. Outra maneira, tá, é comprar o anticorpo pronto. Tá? Então, tem empresas que têm já os anticorpos, né, desses animais, a gente escolhe de qual animal a gente quer, um anticorpo conjugado, qual a enzima que a gente quer e para o quê, né? Para que a gente quer? Se for para IgG humano, já tem anticorpos ali, tá? Então a gente só compra, acaba saindo mais barato também, mais rápido. Então a gente faz o pedido depois de uma semana, dependendo do lugar, 2 semanas, se tiver disponível aqui no Brasil. Se não tiver disponível, tem que aguardar um tempo, porque a empresa tem que importar ainda, tá, o anticorpo conjugado que a gente quer. Se é para IgG, se é para IgM, se é para humano, se é para... Aqui na região tem bastante gado, se é para IgG bovino. Então a gente escolhe, né, e compra. Só tem que comprar certo, né? Não se enganar aqui. Tá? E aí? Então, anticorpo conjugado, bom, acho que dá para usar aqui. E aí, no ELISA, né, a gente coloca o substrato. Né? Então, substrato, que tem as moléculas incolores. E aí, se a enzima estiver presente aqui, então, ela está fixa ao anticorpo da amostra, tá? Então, na presença da enzima, a enzima pega as moléculas do substrato e converte em um produto. Tá? Então, forma um produto colorido. Tá? Então, a gente tem diferentes extratos, diferentes substratos que a gente pode colocar, e a enzima peroxidase, tá, vai converter em um produto colorido. Tá? Então, se ocorrer mudança de cor, é que a amostra é positiva, quer dizer que ela tem os anticorpos presentes. Tá? Lembram disso da, da matéria antes da prova, né? Os métodos imunológicos. Tá? Ok? Vocês estão copiando aqui? Então, deixa eu mostrar. Professor, Oi, ainda tinha gente copiando. tinha? Ah, deixa eu Sim. parar aqui, então. Tá. Posso mudar para o slide? Ok.
Então, deixa eu só colocar ir na ordem aqui, só para dar uma revisada, né? Então, esse aqui no ELISA. Essa primeira parte foi o que vocês fizeram na aula prática do ELISA, a primeira parte, que a gente chama de sensibilização da superfície com os antígenos. Tá? Normalmente, a gente bloqueia também, tá? Porque sempre sobra área livre aqui, então a gente acaba bloqueando. E para isso a gente usa uma proteína bastante utilizada, é albumina sérica bovina. É uma albumina presente no sangue de bovinos, que ela é pouco antigênica para a gente. Quer dizer, a gente raramente tem anticorpos contra essa proteína. Então a gente acaba bloqueando, né, com essa proteína. Daí tem a amostra, pode ser soroplasma ou saliva. Na fase de pesquisa, a gente tem que testar cada uma para ver qual que funciona, qual que não funciona, tá? Ou se todas funcionam, tá? E aí, na elaboração do manual, a gente tem que colocar isso, tá? Então, por isso, a importância daquele trabalho sobre ELISA. Tá? Então, lá está escrito quais amostras podem ser utilizadas. Tá? E o anticorpo conjugado, né? E adição de substrato, né? Então, tudo isso é em ambiente líquido, tá? Depois, né? A gente não fica no visual, tá? A gente passa aquela placa de ELISA em um aparelho que vai ler a absorbância de cada um dos poços. Então, lá no trabalho, por isso eu dei o valor de OD, tá? Então, é a absorbância de cada um dos poços, tem análise dos resultados e diagnóstico. Isso vocês vão fazer no trabalho, tá? Então, tem as placas de 96 poços que a gente está utilizando na aula prática, mas tem os com 384 poços, que os poços são bem menores. Essa aqui é a que a gente tá usando. Tem os com os poços menores e aqueles de 1.536 poços, os pocinhos são minúsculos, tá? A automação ajuda bastante, porque a gente não precisa ficar pipetando nos poços, e principalmente porque a gente pode errar de poço. Pode colocar, de repente, a amostra em poço errado, né? Então, a automação ajuda aqui, e para 384 e 1.536 poços, não tem outro jeito, tem que ser automatizado aqui. Ok. Então, a produção de antígeno a gente viu. Uma outra coisa que a gente pode usar o vírus inteiro, né? Os antígenos purificados, como eu mencionei. Dá para usar peptídeos sintéticos. Então, peptídeos sintéticos não é a proteína inteira, é uma proteína curtinha, tá? 20 aminoácidos, 30 aminoácidos, tá? E são sintéticos, porque não essa proteína curta, né, que a gente chama de peptídeo, ele não é produzido pelo ribossomo, tá? É um aparelho que produz, tá? Então, se a gente quiser testar uma certa sequência de aminoácidos, a gente pega a sequência que a gente quer, manda para uma empresa, a empresa sintetiza e manda para a gente. Só que sai caro, né? Tá. Tá. Então, esse aqui é do trabalho, né? Quais proteínas podem ser usadas? Aqui tem a proteína do capsídeo, o vírus da hepatite C tem 2 proteínas do envelope, e tem as proteínas enzimáticas, tá? Então, aí tem que ir testando cada uma dessas proteínas para ver quais delas é que a gente tem anticorpos contra elas. Essa aqui eu vou pular. Essa é a parte de engenharia genética, tá? Então, o vetor, a gente corta com enzima de restrição, a engenharia genética mais clássica, tá? Corta o gene de interesse com a mesma enzima, então aqui a enzima é chamada de EcoR1, tá? E
A extremidade aqui está escrito AATT, tá? A outra aqui do plasmídio é TTAA, que é complementar, tá? Então, quando a gente junta os dois DNAs, tá? Forma isso, tá? Então, as extremidades a gente chama elas de coesivas, tá? Porque forma o parzinho. E aí tem a enzima que a gente chama de ligase, que faz a ligação covalente. Aí esse DNA que a gente inseriu fica lá permanentemente. E a gente chama isso de plasmídio recombinante. E a proteína que a gente produz com esse plasmídio recombinante é chamada de proteína recombinante. Então, a gente introduz esse plasmídio na bactéria, a primeira parte, né, para produção do plasmídio. Então, o plasmídio vai se multiplicar dentro, e aí a gente transfere para células de mamífero, ou de inseto, ou levedura, ou outra cepa de bactéria. Tá? Uma cepa mais interessante para expressão. Tá? Então, o que vai acontecer lá? O DNA do plasmídio está ali, né, o nosso gene de interesse. A partir dele ocorre a geração de RNA mensageiro. Tá? Então, aqui, região promotora que está lá no plasmídio. Aí tem o início de transcrição para gerar o RNA mensageiro. Região codificadora. Tá? E no ribossomo ocorre a produção da proteína. Em levedura, a gente tem outro promotor, tá? Aqui é álcool-oxidase, que funciona bem, tem o terminador de transcrição e o nosso gene de interesse. E aqui tem os genes, ou umas sequências, que são aqui para levedura, essa e essa, e tem algumas sequências para bactérias, porque a gente tem que primeiro fazer na bactéria a construção do plasmídio, checar para ver se está tudo certinho, e depois a gente transfere para levedura. Ou célula de mamífero, ou célula de insetos. Aqui. Tá. Então, a gente transfere esse plasmídio para essas outras células. Tá? Se for bactéria ou levedura, a gente chama isso de transformação, que é a introdução do plasmídio nas células. Se for células de mamífero, a gente chama de transfecção. Célula de inseto também. Okay. Introduz ali o plasmídio, vai gerar o RNA mensageiro que vai para o citoplasma, se for célula eucariota, né? E gera a proteína viral ou antígeno. Então, aqui tem os equipamentos para fazer todo esse processo. Esses aqui são os garrafões, onde tem os meios de cultura. Então, aqui já a bactéria ou levedura a gente cultiva desta forma. E aqui tem os controladores, tá? Aqui só tem 3 garrafões. Esse aqui tem um garrafão que não está sendo utilizado, daria para colocar aqui, tá? Seriam 4 garrafões com condições diferentes para saber qual condição é melhor para a expressão. Tá? E essa parte de cima, que está só aqui, é aqui que tem a central, tá? É aqui que controla tudo. E tem todas essas mangueirinhas, tá? Então, tem todas essas mangueirinhas, aqui tem o meio de cultura. Essas mangueirinhas funcionam porque a gente pode colher um pouquinho da cultura de tempos em tempos, ver se tem um tempo bom para fazer a colheita das células, para ver se o nível de expressão da proteína é maior. Tem essas garrafas aqui com ácido, com base, para ficar ajustando o pH, então a gente faz a leitura do pH aqui, tá? Se tiver faltando oxigênio, então tem uma mangueira que injeta oxigênio aqui no meio. Aí tem um sensor de oxigênio. Se o nível de oxigênio começar a subir, quer dizer que as células não estão se alimentando, o metabolismo está parando. Aí tem que injetar mais nutrientes. Aí ela volta a metabolizar e aí o nível de oxigênio abaixa um pouco. Então tem tudo isso. A gente chama esse equipamento de fermentador. Tá? Ok.
Produção de anticorpo conjugado foi a última coisa que a gente viu, tá? Então, aqui eu já expliquei como é que é o processo, né? Então, pode usar camundongo, rato, coelho, cabra, ovelha, macaco. Se for humano, não usa macaco, né? Aí a gente tem anticorpos contra IgG, contra IgM, que dá para fazer contra IgA também. E no substrato, né, a gente tem diferentes substratos que a gente pode utilizar. Todos eles funcionam com peroxidase e mudam de cor, tá? Então, tem um substrato que é chamado TMB, tetrametilbenzidina. É este aqui que a gente vai usar na aula prática. Tem outro que é OPD, ortofenilene diamina, e a BTS. Então, os nomes estão aqui embaixo. Dependendo do substrato, a gente tem cor diferente, tá? Então, assim que a gente coloca, se for o TMB, o pocinho fica na cor azul. Tá? Azul, OPD alaranjada e a BTS fica verde. Tá? Só que, normalmente, a gente tem o tempo de incubação, se for no laboratório de análises clínicas, tem o tempo certinho. Tá? Então, tem que ver no manual. Se o manual fala 15 minutos, tem que ser 15 minutos. Se o manual fala a temperatura é 37 graus, tem que colocar 37 graus. A gente aqui adota a temperatura ambiente, tá? Mas a temperatura ambiente vai variar com o ambiente. No dia frio pode estar 15 graus, no calor pode estar 30 graus, né? Então, no laboratório de análises clínicas, essa temperatura tem que ser fixa, né? Então, no manual, normalmente está escrito 20 graus, aí tem que ser 20 graus, tá? E no tempo certinho. Então, acabou o tempo, normalmente a gente adiciona um ácido para inativar a enzima, para inativar a peroxidase. E aí, muda de cor. De azul, o TMB passa para amarela, a OPD de alaranjada fica alaranjada mesmo e a BTS fica verde, tá? De qualquer forma, a gente adiciona um ácido para parar a reação. Tá. Então, aqui é a molécula do TMB, chamada de peroxidase, porque tem que adicionar peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, tá? Então, a peroxidade converte nessa outra molécula. Então, aqui eu destaquei o que muda, tá? E produz água também. Então, sai água. Então, essa molécula tem a cor azul. O OPD, né, então, também tem que ter peróxido de hidrogênio junto, tá? Peroxidase converte nesse produto aqui e mais água. Tá? A mesma peroxidase, tá? Ela pode ser utilizada, mas aqui não para mudar de cor. Então, o substrato é diferente, é chamado de luminol. De novo, tem que colocar água oxigenada. E a peroxidase, ela converte em um produto aqui que emite luz. Tá? Então, por isso é luminescência aqui. Não é um método colorimétrico, é um método luminescente. Produz luz. Só que daí tem que ter um equipamento que capta essa luz. Tá? Capta e quantifica a luz. Então, em banco de sangue, tem esse equipamento. Normalmente em bancos de sangue tem isso, tá? Ok? Tranquilo? Tá. Então, isso é para detecção de anticorpos, tá? Vamos ver como é que a gente faz a detecção de antígeno, tá? Então, deixa eu apagar aqui. E também a gente viu, né, na aula antes da prova,
E agora a gente vai ver o envolvimento da biotecnologia. Então, se a gente quer agora desenvolver um teste para detecção de antígeno, a gente coloca de novo a superfície sólida, que pode ser um material plástico ou pode ser papel de laboratório. Tá? Então, se é para detecção de antígeno, o que a gente coloca aqui? Lembram? Anticorpos. Anticorpos. Específicos para aqueles antígenos. Esses anticorpos, agora, são os anticorpos produzidos em laboratório. Tá. Como é que a gente produz esses anticorpos agora? Para produzir os anticorpos seria semelhante a um processo que utiliza para produzir os antígenos? Ah, até dá, mas a maneira mais clássica é diferente. Então, qual que era a sua ideia? Talvez agora sim fazer a inserção do vírus para que ocorresse a replicação e dessa forma o organismo contaminado produzisse esses anticorpos. Sim, Aí a gente conseguisse pegar e purificar os anticorpos. tá. Isso. Para isso é bastante utilizado o camundongo, tá? Ou rato. Camundongo é o pequenininho, o rato é o grandão. Tá? Então, a, pode ser a proteína direto ou pode ser o próprio vírus. Inocula no animal, tá? O animal vai ser infectado se for o vírus, tá? E vai começar a produzir anticorpos contra ele, tá? O camundongo é legal porque a gente pode depois tirar o baço. Normalmente a gente espera um pouquinho, tem um aviso aqui. Deixa eu... É, tinha mensagem aqui de gente querendo entrar. Vamos ver se não entrou. Ah, deixa eu ver se. Só um segundo aqui. Tá.
Gente querendo entrar, né? Tá. Então, inocula o camundongo com o vírus ou com a proteína do vírus, tá? Se for a proteína do vírus, dá várias injeções. Se for um vírus que infecta o camundongo, melhor ainda, tá? Desde que não acabe não matando logo o camundongo, tá? É, mas aí pode inativar até o vírus antes de inocular o camundongo, tá? Então, se for caso do vírus da dengue, pode aquecer o vírus da dengue, daí a gente inativa, inocula, e aí só as proteínas que vão agir, tá? Aí o camundongo começa a produzir anticorpos contra o vírus ou contra a proteína. Depois a gente acaba sacrificando o camundongo, colhe o sangue, tá? Pode colher o baço também, porque no baço tem as células que produzem os anticorpos. E a gente pode cultivar as células do baço, tá? E cultivando as células vão produzir os anticorpos, tá? Que a gente quer. Sim? Então, essa é uma maneira bastante fácil e camundongo não é caro. A UFO tem algumas linhagens de camundongos que a gente pode utilizar. Então, tem o biotério para isso. Então, produz esses anticorpos dessa maneira e mais, e pode cultivar. E se a gente quer ainda ter isso por bastante tempo, a gente pode pegar as células do baço, fazer um híbrido com célula tumoral. Então, vai ter uma célula grande, tá? E essa célula a gente chama de hibridoma, tá? Aí separa a célula, cada uma dessas células, cada uma dos hibridomas, separadamente. Então, tem uma única célula híbrida, aí cultiva ela, ela começa a se multiplicar, e a gente tem um clone, tá? Nesse clone tem a produção de várias moléculas de um único anticorpo. Esse anticorpo a gente chama de anticorpo monoclonal, tá? Agora, quando é o conjunto de hibridomas, então pega as células do baço, faz o híbrido com células tumorais, aí a gente tem um conjunto de hibridomas, tá? Esse conjunto de hibridomas vão ter vários anticorpos monoclonais. Aí, esses anticorpos a gente chama de anticorpos policlonais, porque tem diferentes clones ali, tudo junto, tá? Então, isso está no slide, depois eu passo e explico um pouquinho melhor. Então, esses anticorpos a gente pode produzir dessa maneira. Primeiro inocula o camundongo, né, com o vírus ou com a proteína. O camundongo vai produzir anticorpos. Depois a gente pode colher o sangue para ter esses anticorpos. Ou a gente pode pegar o baço, que tem as células que produzem os anticorpos, e cultiva as células do baço. Então, elas vão produzir por um tempo. Se não fizer o hibridoma, as células do baço, elas não vivem muito tempo, vivem algumas semanas, tá? Depois elas morrem. Quando faz o híbrido com células tumorais, aí a gente tem, né, eternamente isso, tá? Tá. Então, se for vírus aqui, se for anticorpo que se liga ao vírus, o vírus pode ficar, né, fixo aqui, tá? Ao anticorpo. Se for proteína, é a proteína que fica fixa ali. Tá? E depois, a gente tem que detectar isso, tá? Utilizando o anticorpo conjugado. Esse anticorpo conjugado, diferente do outro teste, esse aqui vai ter que se ligar ao antígeno. Se for antígeno que está se ligando aqui, proteína do vírus, não pode ser o mesmo anticorpo de baixo. Tem que ser um anticorpo diferente, porque tem que se ligar a uma outra parte da proteína. Se for vírus aqui, como o capsídeo que eu desenhei aqui tem várias moléculas da mesma proteína, então esse anticorpo vai se ligar a várias dessas moléculas.
Aí tem um tempo de incubação, aqui eu vou colocar anticorpo conjugado, né? Também chamado de secundário, porque o primário está aqui. Então, esse aqui é o secundário. Tá? E conjugado tem a enzima, também pode ser a peroxidase. Coloca o substrato. O mesmo substrato pode ser TMB, OPD ou ABTS. Tá? E, na presença da enzima, tem mudança de cor. Então, esse conjugado tem que se ligar a uma outra parte da enzima. Se for detecção de vírus, aí poderia ser até o mesmo anticorpo, usar esse anticorpo na forma conjugada. Porque aqui ele só vai fixar o vírus, tá? Como esse aqui também o anticorpo está fixo, ele só vai se ligar a uma proteína do vírus, a uma molécula. E aí usa o conjugado para se ligar às outras moléculas da mesma proteína. Tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Tá. Tem gente copiando? Posso mudar para o slide? Tá. Então, agora a gente vai ver detecção de anticorpos. Deixa eu ver se eu fiz uma coisa aqui antes. Tá. Não, tá bom. Então, a gente viu o teste rápido, né? Mas aqui, só para colocar mais uns detalhes. Então, no teste rápido, que a gente já viu na semana antes da prova, esse aqui é o OraQuick, funciona com sangue, plasma ou saliva, tá? Estável à temperatura ambiente, é utilizado para triagem para HIV 1 e 2 e o resultado sai em 20 minutos. Por isso é chamado de teste rápido. O ELISA, se for feito direitinho, não o que a gente vai fazer na aula, né? A da aula é uma versão bastante reduzida, tá? Mas o ELISA normalmente ele leva no laboratório entre 2 horas e meia e 3 horas, tá? Mas tem que ser no laboratório, não dá para fazer em qualquer lugar. O teste rápido tem a vantagem que você pode fazer em qualquer lugar, até em casa, né? Então, se for usar sangue, tem que furar o dedo, né? Para obter com a alça, colher essa gotinha de sangue, um pouquinho de sangue, coloca a alça no tubinho que tem a solução reveladora. Se for saliva, essa parte aqui é macia, é porosa, passa na parte de dentro da bochecha. Tá? Como não tem sangue, não precisa usar luva aqui. Tá? E mergulha a pecinha no mesmo tubinho. Então, aqui tem sangue ou saliva. E espera 20 minutos para fazer a leitura, tá? Para ver o resultado. Então, na janelinha, a linha do C sempre tem que aparecer, que é a linha do controle, e a linha do teste, se aparecer, é porque a pessoa tem anticorpos contra o HIV.
Tá? Se não aparecer, é negativo. Tá? Ok. Eu já perguntei isso na aula. Então, aqui, deixa eu falar antes. Então, nessa pecinha, aqui é um material poroso, mas tem uma membrana, o papel de laboratório. Tá? Essa parte, o corpo é de plástico, e esse papel de laboratório vai subindo até lá em cima. Tá? Então, à medida que, no momento em que essa parte fica mergulhada no tubinho, tá? O líquido vai umedecendo o papel e vai levando os anticorpos aqui para cima. Tá. Então, a pergunta é, nessa linha aqui no papel do laboratório, o que tem? Então, Substrato, não, a enzima, também não. então não faço ideia, eu não lembro da resposta. Então, o teste é para detectar anticorpos contra o HIV. Então vai ter antígenos. Vai ter antígeno, isso. Então, aqui na membrana, né, nessa linha, tem antígeno. Tá? E à medida que os anticorpos vão subindo, né, os anticorpos vão se ligando ao antígeno. Tá? E como que muda de cor? Então, vamos lá. Dentro dessa pecinha, tem essa tira do papel de laboratório, né? Nessa tira, tá? Então, aqui, a amostra, esta ponta é a ponta que fica mergulhada, tá? Então, tem que pode ser soro, pode ser sangue, pode ser saliva, no caso dessa marca aqui, OraQuick, tá? E aqui também está seco, mas tem esse chamado de conjugado, que na verdade não é um anticorpo, é uma chamada de proteína A que tem ouro, tá? Tem moléculas de ouro, moléculas não, átomos de ouro, tá? E essa proteína A é uma proteína da parede celular de Staphylococcus aureus que tem essa característica de se ligar a IgG de mamíferos, tá? Boa parte dos mamíferos, tá? Isso funciona. Tem alguns IgGs, alguns IgMs que ela também se liga, tá? Então, como é que funciona? Então, os anticorpos estão aqui na amostra, dentro do líquido. O líquido umedece junto com o conjugado, tá? Aí vai umedecendo, aí o conjugado já vão se ligando aos anticorpos, tá? E tem anticonjugado que fica solto também, fica livre, tá? Aí, quando passa pela linha do antígeno, tá? Se tiver um anticorpo ali específico para o antígeno, ele fica fixo, tá? Ouro, né, é da cor vermelha, tá? Por isso, na linha do teste, fica dessa cor vermelha aqui, tá? E aí, na linha do controle, já tem anticorpo de coelho, tá? E aí, esses conjugados que ficam livres, né, que não estão ligados a anticorpos da amostra, eles passam e se ligam ao anticorpo do coelho, tá? E mais para cima, tem esse papel absorvente para ir sugando, né, cada vez mais o líquido. Tá? Ok? Então, essa linha do controle sempre vai mudar de cor. Tá? Porque no processo de fabricação, pode ser que a membrana se rompa aqui dentro. Tá? Se ela estiver quebrada, não vai ter o fluxo de líquido subindo. Tá? Então, se a linha do controle não aparecer e o do teste não aparecer, o que a gente tem que fazer? Descarta o resultado e repete. Tá? Então, pega a mesma amostra, ou, né, no caso aqui pode ser saliva, e faz o teste de novo. Tá? Então, se na repetição, né, acontecer a mesma coisa, a linha do controle não aparecer, tá? Então, é porque provavelmente o lote, né, do teste
está comprometido. Aí tem que pegar o teste de um outro lote e repetir o teste. Ok? Eu posso fazer uma pergunta? Claro? É, você falou que quando é positivo, aparece anticorpo contra o HIV? Isso, na linha E- aqui, né? então uma pessoa saudável que não tem o HIV vai dar negativo. Isso. E positivo é por ter os anticorpos, é porque significa que tem a doença, né? Tem E tem a infecção. isso. Teve contato com o vírus e por causa da infecção do vírus é Começou a que, produzir o anticorpo. justamente, Tá, tá? obrigada. Tem um momento, é legal você ter perguntado isso, tá? Que tem um momento da vida da pessoa em que ela pode ter anticorpos sem ter tido contato com o vírus, tá? Então, qual é esse momento? Recém-nascido, tá? Então, se a mãe tem HIV, tá? E aí, assim que a criança nasce, né, ela tem anticorpos da mãe. A gente chama esses anticorpos de anticorpos maternos. São anticorpos que atravessam a placenta e vão parar no feto, ou transferidas também pelo colostro, tá? Então, aquele primeiro leite materno que o recém-nascido tem que tomar, porque ali é rico, o colostro é rico em anticorpos. Então, a criança vai adquirir esses anticorpos. Então, nos primeiros meses de vida, a criança, o recém-nascido, né, ela vai ter anticorpos da mãe. Então, se a mãe for HIV positiva, ela transfere os anticorpos para a criança, tá? Então, sabendo disso, o médico ou a médica tem que fazer o acompanhamento do bebê, tá? E nos primeiros meses não adianta fazer teste de anticorpos, porque a gente sabe que dá positivo, tá? Mas depois de alguns meses, o nível de anticorpos da mãe na criança vai caindo o nível de anticorpos e depois desaparece, tá? Aí mais para frente, a criança começa a produzir seus próprios anticorpos se ela tiver a infecção. Tá, ok. Então, quando o Zika apareceu no Brasil, né? Aí a Fundação Bahia Pharma começou a produção de testes rápidos para Zika, tá? Ah, quem quiser fazer o teste rápido para HIV, né, nas farmácias tem o teste para utilizar amostra de sangue e tem o teste para saliva, tá? A diferença é de R$ 10, mais ou menos, 10, R$ 15 no máximo. Na época que eu vi, a última vez que eu vi o preço, acho que estava R$ 70 o para sangue, R$ 80 para saliva. Saúde! Quer perguntar alguma coisa? Ok. Então, aqui tem mais envolvimento da biotecnologia, tá? Tem esse teste rápido chamado para multiplex. O que quer dizer isso? Tem várias linhas com antígenos diferentes. Então, pode ser para o vírus da gripe, para rinovírus, para adenovírus, que mais? Metapneumovírus, vírus respiratório sincicial. Então, tem diferentes vírus que podem provocar o mesmo sintoma, a mesma doença respiratória, tá? Só que é legal saber qual vírus que está causando isso, tá? Então, tem nas linhas, tem diferentes linhas, tá? Ou pode ser até antígeno, né? Pode ser antígeno, pode ser anticorpo. Tá? Então, o antígeno, se tiver na linha, vai detectar anticorpo. Se tiver anticorpo na linha, vai detectar antígeno. Tá? Só que, dependendo da quantidade de linhas, né, a gente vai ter que usar um equipamento para fazer a leitura. Tá? Então, para saber de qual linha, né, vai estar positiva.
Então, aí, essa empresa aqui estava desenvolvendo isso. É um teste rápido multiplex. Tá? Então, é, aqui a biotecnologia está bastante envolvida nisso. E é legal isso porque a pessoa está com sintomas, né, de doença respiratória, está passando mal, vai para o médico consegue fazer isso no próprio consultório, né, na hora ali. Tá? Pode ser enfermeiro ou enfermeira também. Tá? Já faz o teste, já sabe qual vírus que é, já sabe se dá para fazer tratamento ou não. Se for vírus da gripe, tem o tratamento com antivirais, né? Ah, mas é legal saber também, no caso aqui, a gente ainda tem coronavírus circulando, né? Então, a gente tem casos de Covid, então dá para saber se é Covid ou não. Tá. Lógico que acaba saindo caro, né? Um teste acaba saindo mais caro do que esses para HIV, que é para teste único. Tá. Isso aqui a gente já viu, né? Ah, então, esse aqui é a parte dos hibridomas, tá? Então, inocula o antígeno ou o vírus no camundongo, né? Pode ser várias doses até. Aí pega o baço, separa as células. Então, cada célula produz um anticorpo. Tá? Pega essa célula de mieloma, faz o híbrido. Então, aqui tem hibridoma, né? E esse hibridoma a gente pode cultivar bastante tempo. Tá? Se a gente cultivar o hibridoma, a gente tem essa mistura de anticorpos. Então, são os anticorpos policlonais. Agora, se a gente pega essa célula, separa ela e cultiva, aí a gente tem um clone destas células. Cada célula produz várias moléculas do mesmo anticorpo. Tá? Então, esses são os anticorpos monoclonais. Então, aqui produz um anticorpo, produz outro, tá? E a gente pode utilizar policlonal a partir daqui ou monoclonal por aqui. Então, vai depender do nosso interesse. Tá. E esse é do COVID. Esse aqui eu testei em mim. Eu peguei COVID 2 vezes já. Tá? Então, aqui é como tem que fazer, né? Coloco aquele cotonete, que na verdade a gente chama de suave. Então, esse aqui é o suave. Coloca na narina, 2,5 cm para dentro. É meio ruinzinho, né? Mergulha no suave, então abre, tira o lacre do tubo, mergulha a ponta do suave no tubo, gira 10 vezes, depois pressiona a lateral do tubo, puxa o cotonete, o suave, fecha o tubinho. Aí, essa parte de cima é um conta-gotas, tá? Então, inverte e coloca nessa parte da pecinha plástica. Então, daqui, o líquido vai migrando aqui para cima e faz a leitura, tá? Então, o C sempre tem que aparecer e a linha do teste, se não aparecer, é negativo, se aparecer, é positivo. Então, as duas linhas têm que aparecer. Essa linha aqui está muito para cima, né, do C. Tá? Inválido se a linha do controle não aparecer em nenhum dos casos. Tá? Aí tem que ser descartado. Tá. No Brasil, tem ELISA de terceira geração e ELISA de quarta geração, tá? Para HIV. Isso em 2014. Então, tá? Pode ser que tenha mudado. Como que funciona a de terceira geração? Isso é para HIV, tá? Então, tem um antígeno no pocinho do ELISA, e aí pode se ligar tanto o IgG quanto o IgM, tá? Esse de terceira geração tem o conjugado que se liga tanto a IgG e conjugado que se liga a IgM, tá? Então, se a pessoa tiver aqui, nesta fase, aqui foi quando teve o contágio, né? Então,
3 semanas e meia começa a produção de ELISA. Se ela estiver com 4 semanas certinha, tá? 1, 2, 3, 4 semanas certinhas, ela tem IgM, mas IgG ainda não começou a produção. Então, se ela tiver só IgM, o teste vai dar positivo. Tá? Se ela tiver IgM e IgG, então com 5 semanas aqui, 4 semanas e meia, o teste dá positivo. Tá? Agora, se tiver com 3 semanas, aí nenhum teste pega. Essa de terceira geração, tá? Não vai, como não tem IgM nem IgG, o teste vai dar negativo. Agora, a de quarta geração, no pocinho tem tanto antígeno quanto anticorpo. Tá? Então, vai se ligar IgM, vai se ligar IgG e vai se ligar o antígeno também. Tá? Então, se a pessoa estiver com 3 semanas de infecção, ela só vai ter o antígeno, essa proteína é a proteína do capsídeo, P24, tá? Então, se ela tiver com 3 semanas de infecção, ela só vai ter antígeno. Aí o teste de esse ELISA de quarta geração vai pegar, tá? Tranquilo? Tá. Maria Júlia, seu microfone está aberto, tá? Ok? Tá. Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Tá. Vamos fazer um intervalo de